Uma nova discussão em pauta, a criação de uma liga única no futebol brasileiro. A gente sabe que os clubes legitimamente procuraram, né, fazer a sua gestão, as suas conversas com as ligas. Só que a gente tem duas ligas, né, que a gente acha que o momento certo de começar esse diálogo é agora. Os 40 clubes das séries A e B participaram da reunião com a Confederação Brasileira de Futebol. O primeiro encontro foi classificado como positivo pelos dirigentes. Neste primeiro momento, a discussão foi em torno de como melhorar o produto. Até o fim de julho, os clubes podem apresentar propostas e sugestões que serão analisadas em outras reuniões. A previsão da entidade é inaugurar o estatuto da futura liga até o fim deste ano. O objetivo? Colocá-la entre as 3 principais do mundo. Nós temos um potencial grandíssimo de crescimento do nosso produto, a partir do momento que nós temos um produto forte e temos todos unidos em prol disso. Para isso é necessário uma união dos clubes, como cobrou Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa-se botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém. Todos nós precisamos um dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos desta presidente. Quem se mostrou contra foi Pedrinho, presidente do Vasco. Os clubes hoje, para mim, de forma pessoal, eu sou muito verdadeiro, não me importo com a consequência dessa minha fala, eles não têm capacidade para gerir uma liga. Pedrinho continuou a fala criticando John Textor, dono da SAF do Botafogo, e ainda se colocou à disposição de João Paulo Magalhães, presidente do Associativo do Alvinegro. Na minha situação específica e na situação do Botafogo, um investidor ou um proprietário que chega para sanar as dívidas do clube, causa um dano imenso no clube, e nenhum clube se prontifica a ajudar, porque eu quero ter uma diferença gigantesca, e aí já não é mais desportiva, e aí também já não é de uma geração de receita, aí é um problema causado de forma institucional com um clube que pode cair numa massa falida, e é isso que eu quero dos meus adversários, que são meus adversários, não são inimigos. Eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair numa massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. Ainda no desabafo, o dirigente do Cruz Maltino aproveitou a oportunidade e mostrou incômodo com falas recentes dos rivais. Pedrinho afirmou que BAP insinuou que o empréstimo do Vasco com a Crefisa em novembro do ano passado tinha relação com a derrota vascaína para o Palmeiras por 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar para o meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também, sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Quem é o presidente do Flamengo para saber com que eu pego o empréstimo, quem vai ser o meu investidor? Quem é ele? Essa arrogância, prepotência que ele tem, passa de todos os limites para a gente ter uma liga organizada pelos clubes. Bom, o ponto da discórdia, né, claramente dá para perceber que é o Flamengo. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil, cerca de 40 milhões de torcedores, e ele, Flamengo, quer a maior fatia do bolo. Acho até que seria interessante todos concordarem de que é necessário ter uma fatia um pouco maior para o Flamengo. Agora, não pode também, né, essa fatia ser gigantescamente maior, porque aí tira a possibilidade de ganho dos demais times. E o Flamengo, por maior que seja, não joga sozinho. Não tem como fazer o campeonato de um time só. Ele joga contra ele mesmo e ele comemora o título e sai comemorando, dando a volta olímpica com a taça para a sua torcida. Não é assim que funciona. O campeonato tem que ter os demais times para que possa ser um campeonato bem organizado e até para que tenha relevo o título que o Flamengo possivelmente possa ganhar. Então, como conciliar
este ego exacerbado dos dirigentes do Flamengo com o interesse geral dos clubes que vão participar dessa nova liga. Essa é a grande pergunta. Isso é um grande desafio. Isso é um desafio. Porque lá no Clube dos 13 já aconteceu uma coisa parecida com essa, não é? Eu quero dizer o seguinte, o seu BAP, ele precisa ter um pouquinho mais de humildade. Eu acho que o Flamengo é indiscutivelmente o maior clube do país, mas ele precisa dos outros 19 da Série A para ter um produto que é o Campeonato Brasileiro da Série A. E todas as grandes ligas, falando em fatias do bolo, tem regras para isso. Audiência, performance, não é? Não é simplesmente olhar na internet e ver o número de seguidores. Não é assim que funciona, não é? Precisa ter um instituto por trás para fazer sério, fazer pesquisa. É uma série de componentes para você acabar pleiteando mais dinheiro. Eu não estou discutindo o tamanho do Flamengo. Só que ele deveria, e eu não acredito que vá, ele deveria entender que o campeonato é formado pelos 40 times. Esse é o bolo para ser vendido. É assim na Alemanha, é assim na Espanha, é assim na Itália, é assim na Inglaterra. Tem que... E outra, o presidente teve o cuidado de ir à Inglaterra, à Espanha, para estudar como é que é feito, para trazer uma fórmula para o Brasil que funcione. Agora, com esse... Quem é John Textor na ordem do dia para poder falar sobre organização? Ele tem direito, porque é o time dele lá. Só que ele nem pagou o passivo quando ele assumiu, está devendo para todo mundo. Quem é ele para poder peitar times como o Palmeiras, como o Cruzeiro hoje, Vasco, como Internacional, como quem é John Textor na ordem do dia? Eu desejo todo o sucesso do mundo. Agora, se não acontecer uma unidade, se o Flamengo não baixar a bola, e me parece que é o único que é discordante aí, e um pouco o Botafogo, o resto está de acordo e está efetivamente combinado ali, entrosado para ter uma liga única, não forte de um lado, união do outro, uma coisa só. E a partir de 2030, tá? Porque os direitos de televisão e os contratos foram todos assinados e muita gente pegou dinheiro antecipado até 2029. Então, se acontecer, espero que aconteça, mas duvido muito, vai acontecer a partir de 2030, Gleger. E assim, eu também concordo, eu acho que eles têm que entrar logo. E o Flamengo, Batista, tudo bem, aquilo que você estava falando, é o maior time do mundo, né? É uma torcida. Se for fazer uma análise hoje, o Flamengo não precisaria, tá tudo tranquilo para ele, né? Mas eu acho que vai ter sim um convencimento. E por que eu acho isso? Porque esse presidente da CBF está fazendo um trabalho maravilhoso. O cara tem uma visão futurista fantástica. Então eu queria parabenizar, sabe por quê? Porque eu não acreditava. Eu não acreditava. Falei isso aqui no programa, que eu não acreditava no trabalho do presidente lá da CBF novo. E ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Então tem que parabenizar. E eu acho que pela competência que tem, tá ele aí, ó, pela competência que ele tem, ele vai conseguir convencer todo mundo e vai criar um grupo de trabalho de gente competente. Muito bom. Não é só ele não, ele tem um grupo de trabalho na CBF hoje, como eu não me lembro muito bom. Quando a CBF teve algo parecido. É gente bem intencionada e competente. E que sabe o que está fazendo, né? Exatamente. Então vamos ver se se transforma em coisa concreta, né? Até já falei aqui, né? Quando surgiu o Samir Chaldi, ninguém conhecia e eu coloquei em dúvida como é que ele chegou na CBF. Coloquei em dúvida a administração dele, sem experiência. Ele tinha lá uma pequena experiência na Federação de Roraima. Olha, o futebol de Roraima, com todo o respeito, mas é um grão de areia no cenário esportivo nacional. Eu também duvidei. Mas acontece que ele realmente ele tem uma visão diferenciada. É um sujeito jovem e, portanto, tem inclusive a compreensão do mundo atual, que é uma coisa difícil de acontecer, né? Então, soluções do passado, de 1980, de 1990, não resolvem o problema de agora.
Porque o mundo mudou completamente. Então é necessário ter essa visão jovem, voltada para o futuro. Porque senão daqui a 10, daqui a 15 anos, o futebol acabou, o produto vai morrer, se não cuidar dele agora. Vamos lá, Breno, a sua opinião também a respeito dessa reunião aí na CBF. Eu acho muito importante e pode mudar de vez o futebol brasileiro se ela for bem feita, né? Essa liga. Agora, o presidente ele precisa realmente ir para a Inglaterra, dar uma olhada como é a Premier League, conversar com os dirigentes, que é a principal liga do mundo. Ele precisa ir até a Alemanha, ver como funciona a Bundesliga, precisa ir até a Espanha, ver como funciona a La Liga e juntar tudo que ele vê de bom nos três, para reunir e trazer aqui para o Brasil. Não adianta só a gente se espelhar no futebol europeu, principalmente na parte tática, se a gente não se espelhar na organização. E eu acho que com isso ele pode até readequar os estaduais e fazer uma grande liga aqui no Brasil.